né, falando pra vocês como é que foi feita a personalização dele. Eu vou colocar aqui embaixo o antes dele. Eu vou tentar falar um pouquinho pra vocês, explicar, vai que vocês queiram ter, né, restaurar um vaso de gesso lá na casa de vocês, enfim, o que comprou no bazar, né, o que pegou de doação pra dar pra alguém de presente, né, vai saber. E aí eu vou falar pra vocês passo a passo de como foi feito, e aí vocês vejam antes e depois. Gente, por favor, dê uma passada lá na página do Instagram, que vocês vão conhecer todo o meu trabalho, ver antes e depois de todos os móveis e objetos que já foram restaurados, tá bom? Bom, esse é um vaso de gesso, relativamente grande, né? E esse vaso, uma cliente me deu quando eu fui fazer a entrega de uma mesa. E aí eu vi esse vaso e eu rapidamente olhei pra ele e falei, nossa, esse vaso ia ficar lindo, restaurado, né? E aí ela falou, você quer? Eu falei, quero. Eu já ia jogar no lixo. Eu falei, sério? Sério. E eu falei, nossa, não, vou levar ele, vou restaurar e depois a senhora vê o resultado lá na página. E aí fiquei bem feliz, eu já voltei pra casa ansiosa pra ver o que eu ia fazer no vaso, né? E aí ficou um tempo paradinho aí depois eu falei, o que será? Agora chegou a hora, vamos lá, o que eu vou fazer nele? Então, esse vaso é um vaso totalmente em gesso. Esse vaso, hoje você não consegue mais ver onde foi, onde estava quebrado. Na verdade, ele tinha um buraco, que eu não sei, hoje eu não consigo falar pra você exatamente onde era. Era um buraco aqui, né? E ele tava todo desgastado, sujo, velho, né? E tinha uma parte dessa daqui que tava quebrado. Tava quebrado, tinha algumas partes que já tinham saído, tipo pedaço de gesso, né? E aí eu falei, eu super amo o desafio, né? Então qualquer coisa pra mim, se alguém dizer, não, eu vou fazer pra minha questão de honra, porque eu quero fazer, né? Por mais que eu nem saiba. Mas aí eu falei, não, eu preciso restaurar, eu preciso fazer, né? Então assim, quando eu comecei a restaurar móvel, que foi muito por acaso, e aí depois de um tempo eu falei, eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, mas se eu consigo restaurar mesa, móveis, por que não objetos, né? Então tudo que eu vejo na rua, tudo que eu vou na casa de alguém, somente assim, casa de interior que tem coisas bem antigas, sabe? Aqueles objetos de decoração, e eu já quero levar, trazer para restaurar, sabe? Fico apaixonada e acabo deixando de participar mais da conversa, porque eu fico olhando os móveis, as coisas, vendo o que eu poderia restaurar e como ficaria restaurado, né? Isso é bem coisa de doido, né? Então, e aí, o que aconteceu? Esse buraco que tinha aqui, que hoje eu confesso que eu não consigo achar, ele foi colocado por dentro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Gente, tá difícil de achar um buraco aqui. Bom, vamos lá. Esse buraco que tinha era um buraco grande, razoável, né? Então, por dentro, eu coloquei fita mesmo, fita crepe. E fui colocando em várias camadas, coloquei a mão, né? E fui segurando a fita aqui por dentro, fazendo isso daqui até tapar todo o buraco. E aí depois eu vim com gesso, né? Dissolvi o gesso, deixei ele um pouquinho mais grosso pra não cair com facilidade, né? Pra ficar mais... E aí eu coloquei essa fita por dentro e fui passando o gesso, né? Coloquei ele deitado justamente para não ter o risco de escorrer e fui colocando o gesso. E aí depois de um tempo, eu passei a primeira mão, deixei secar, e aí depois passei a terceira mão, deixei secar, e aí quarta mão, aí secou bem. E aí eu já finalizei, né? Dei uma lixada de leve, tirei o excesso, e aí depois já deixei preparado, né? Para começar a pintura, né? E aí, depois que eu botei no sol, secou, e depois que eu tirei, que estava bem seco, eu tirei a fita de dentro. Tanto é que porque como é gesso, é tudo em branco, né? Então você não consegue ver exatamente aonde foi a restauração desse buraco. E aí eu peguei, deixei, dei uma lixada, passei acho que a lixa 180 só de leve, porque como tinha esses detalhes aqui, não ia ficar interessante que eu deixasse só aquela parte do buraco totalmente lisa, ia ficar visível, lógico, né? Então eu fiz assim, com a unha, né, pra ficar meio parecido com isso daqui. E aí depois eu dei uma lixada de leve, só pra tirar, assim, eu acho que eu usei 220, né, pra não tirar muito, porque a partir do momento que você passa a lixa, automaticamente vai ficar lisa, eu ia perder
esse efeito que eu quis criar e para parecer com os demais, né? E aí veio a parte daqui também, eu fiz a mesma coisa, que estava quebrada, fui colocando gesso, modelando com a própria mão mesmo. E aí chegou a hora da pintura, né? Então, na preparação final para receber a pintura, eu passei nele uma lixa 220, nele toda, mas muito superficial, né? Justamente para não tirar esses detalhes aqui, né? E aí teve alguns que eu precisei dar, que contém devido à sujeira, né? Então eu fui com uma espátula pequenininha ali, um negócio que eu tenho que tipo, é parecido uma agulha. E aí eu fui procurando, dando esses efeitos aqui para aparecer, para voltar o contorno da uva, né? Para esse detalhe aqui, para ficar mais visível. E aí depois esse vaso realmente eu não pintei. Não, minto, eu pintei essa parte na cor areia, eu pintei na pistola. E esses detalhes em dourado eu fiz com pincel, né? Então eu pintei aí na cor areia. E aí eu falei, nossa, mas eu não quero só ele assim, né? Eu acho que tinha que dar uma realçada nesses detalhes da uva, das palmeiras aqui, enfim. E aí eu falei, não, preciso realçar. Foi onde eu tive a ideia de passar com pincel, né, esses detalhes aquele dourado, que é justamente para ficar diferente. Eu não queria que fosse uma cor só, né? Então, assim, isso foi um processo muito rápido, gente, muito. Porque o gesso é muito rápido para você trabalhar. O que mais demorou mesmo foi a secagem, né? A secagem da primeira mão até eu completar esse buraco aqui. Deixei no sol, no outro dia deixei outro no sol, para ficar bem firme, para eu ter a segurança de tirar a fita da parte de dentro, né? Então foi isso que demorou mais. Mas a pintura, que é que eu usei em jato, acho muito rápido, né? Pincel também foi tranquilo, foi mais ou menos que durou. Então, assim, até sugiro também, tem gente que, Isa, eu não tenho gesso em casa, né? Ou massa corrida. Assim, o efeito é bem parecido, gente. Eu confesso pra vocês que às vezes eu não tenho gesso, eu uso massa corrida, às vezes eu tenho massa corrida, eu uso gesso, né? É o efeito parecido, a diferença é que o gesso seca mais rápido, tá? Mas se você tiver um ou outro e for ajustando, deixando secar certinho, o efeito é bem parecido, tá bom? Então, hoje esse vaso tá custando R$60, tá para venda, tá bom? Então, tirei do lixo e botei o luxo literalmente, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.